Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Galileu Health. Para mim, eu sou o Dr. Jorge Borax, médico otorrino, dentista bucomaxilo, sou o âncora desse podcast aqui e para mim é um prazer receber aqui o pessoal da IF Consultoria e Gestão para Profissionais da Saúde, né? E hoje nós vamos conversar com esses dois profissionais maravilhosos que vão trazer para a gente um problema que eles mesmos vão contar aqui o que acontece e trazer uma experiência mostrando o que é o impacto da gestão na área da saúde, como ela tem acontecido nos últimos anos na medicina, na odontologia, e o que dá para ser melhorado. E vocês vão ver que nós, profissionais da saúde, estamos muito atrás do que é o mínimo desejado de que cada um de nós entendemos dessa área tão importante no nosso dia a dia. Muito prazer, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de vocês. Bacana. Bom, pessoal, meu nome é Mário, sou advogado, contador, especializado em riscos e problemas na área médica, odontológica. E quero trazer aqui, doutor, desde já, que muitos médicos, muitos dentistas têm deixado dinheiro na mesa. E quando não deixa na mesa, deixa no bolso do governo mais do que deveria. E o nosso trabalho, a nossa ideia é justamente evitar que isso aconteça. A gente tem que tributar dentro do que é jurídico, dentro do que é possível, trazendo mais dinheiro para o médico do que para o governo. Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Meu nome é Gustavo. A minha especialização junto com o Mário aí é na área de gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente junto foca na questão de planejamento estratégico, gestão, revisão de processo, assessment de riscos operacionais, e em conjunto com o restante da equipe da IF junto ao Mário, a gente consegue oferecer um pacote completo para os profissionais de saúde e clínicas médicas, avaliando todos os processos, identificando problemas, identificando probabilidades daquele problema acontecer, mitigando esses riscos e entrando com profissionais especialistas quando há necessidade, seja na área jurídica, seja na área contábil, seja na área financeira. E a ideia é oferecer um ecossistema de negócios que dê suporte ao médico, ao odontologista, às clínicas em geral. Muito bom. Então, para a gente começar a conversa aqui, eu gostaria de trazer um tema polêmico, né? E gostaria de começar representando os mais ou menos 700 mil profissionais da área da saúde que nós temos no Brasil. E agora não sou eu que estou perguntando para vocês, é esse povo todo. Como pagar menos imposto no Brasil? Essa deixa comigo. Organização, doutor. A gente tem que saber o quanto entra, de que forma entra, saber qual que é a tributação correta da nossa empresa, qual que é o formato da nossa empresa, se ela vai estar simples, lucro presumido, lucro real, se eu vou ser um médico autônomo, se eu vou ser um PJ, se eu vou pagar imposto de renda ou não. Então, esta organização vai permitir com que você tenha uma redução, posso dizer que com certeza, de pelo menos 30% no que o doutor paga hoje de imposto. Hoje eu consigo reduzir, através desta organização, facilmente 30% do seu gasto com imposto. Entendi, muito interessante. Agora, Gustavo, me diz uma coisa. Você tocou, Mário, num assunto que nós observamos muito na medicina na última década, e isso veio para a odontologia, que é a pejotização da área da saúde. Perfeito. Você, como gestor, Gustavo, o que você vê? Você acha que a pejotização na área da saúde a longo prazo aumentou o ganho do profissional da área da saúde, ou isso só trouxe benefício para o empregador da área da saúde? Eu tenho uma opinião bem clara com relação à pejotização. Eu sou a favor, mas eu sou a favor dela desde que o profissional saiba fazer gestão, tá? Eu prefiro muito mais ter o dinheiro comigo e eu fazer a gestão financeira desse dinheiro da forma adequada, ter a minha reserva,
ter as minhas férias, ter o meu planejamento financeiro de vida, do que simplesmente ser um CLT, deixando parte para o governo colocando, por exemplo, em FGTS, que é dinheiro perdido no final das contas, né? Por quê? O FGTS não rende nada, a verdade é essa, a hora que você compara com investimentos de mercado. Então, se o profissional ele consegue ter essa visão, consegue ter, como é que fala? O autocontrole, né? Para gerir o próprio dinheiro, ele fica com muito mais dinheiro no bolso, muito mais. Então, eu sou a favor da pejotização. Sem querer puxar a brasa para a sardinha do anarcocapitalismo, aonde o governo põe a mão não é a melhor opção para nós, né? Essa é que é a verdade. Por isso, a ideia da pejotização é excelente, desde que o profissional da saúde entenda que, na hora que ele abre um CNPJ para emitir nota, ele se transforma numa pequena clínica. Ele é ou um consultório de dentista, ou ele é um pequeno micro consultório médico, e ele tem que entender que ali ele precisa ter um contador de qualidade, que entenda das diferenciações da tributação da área médica, porque senão ele vai simplesmente pegar aquele dinheiro, tributar como qualquer outra empresa e vai pagar impostos absurdos em cima disso. Aí depois esse dinheiro vai para a pessoa física, ele de novo paga imposto de renda 27,5%. Isso eu ia dizer. Nós, profissionais da saúde, somos tributados várias vezes. Nós pagamos imposto quando nós temos, por exemplo, uma prestação de serviço para uma operadora de saúde, para um hospital. Eles descontam do nosso faturamento o imposto que eles deveriam pagar. Perfeito. Então, primeira coisa, isso é lícito ou não? E a segunda pergunta seria... uma vez que eu recebo na jurídica e gasto na física, eu sou tributado 2 vezes. Sim. Concorda? Sim. Porque quando eu transfiro o dinheiro para a física, é sinal de que eu estou retirando proventos da empresa para o meu CPF. Não existe uma maneira, de forma resumida, não existe uma maneira de eu evitar pagar 2 vezes esse tipo de coisa? Existe. E eu começo com a primeira pergunta, Dr. Jorge. É lícito? Sim, depende. É lícito desde que a sua tributação permita essa retenção de imposto pelo seu empregador, pelo hospital que está te terceirizando, para qual o doutor presta serviço. A partir desse momento, entendendo que eu sou uma clínica, esse dinheiro vai entrar na sua microclínica e vai sair, e na hora que ele sai para a sua pessoa física, é que nós temos que tomar muito cuidado. Porque se sair como Prolabore, por exemplo, o senhor vai pagar imposto de renda, o senhor vai pagar INSS. Será que isso é interessante para ti? Eu parto do pressuposto de que o INSS não me representa. Eu prefiro entender que eu tenho outros meios de investimento que vai garantir o meu futuro, não o INSS. Então eu prefiro, de repente, não tirar esse dinheiro como Prolabore e tirar como distribuição de lucro, como participação, como dividendos, que desta forma ele não é tributado. Eu consigo, desta forma, usar esse dinheiro pagando apenas o imposto da minha nota fiscal, 6%, 12%, dependendo da tributação e do faturamento da sua microclínica. Desta forma, eu consigo tributar menos. Quando a gente entra para analisar um profissional, uma microclínica, entende que eu estou chamando o PJ de microclínica? Sim. Porque ele passa a ser um CNPJ, é uma microclínica. Então, na hora que a gente entra para analisar essa microclínica, a gente entende ser... a tomadora do serviço, o hospital que está tomando serviço, a clínica que está tomando serviço, está correto na tributação? Se não estiver, vamos mandar corrigir. Se estiver, bacana, chegou aqui o dinheiro na minha microclínica, como que ele vai para a pessoa física do profissional sem tributar ou tributando o mínimo possível? Às vezes, dependendo do regime, dependendo do faturamento, não dá para não tributar, mas dá para diminuir isso ao mínimo possível. Então, resumindo, sim, é correto, desde que organizado. E dá para se não tributar várias vezes? Dá. É possível, desde que a gente tenha todo esse processo muito bem desenhado e o profissional entenda que ele, pessoa física, não é ele, PJ, e as coisas não se misturam e tudo tem que estar muito bem organizado e planilhado. Até é bom lembrar aí quem está assistindo o nosso podcast que uma vez que você dá dinheiro para o governo, você pode esquecer que o governo não devolve.
Exatamente. Muito Tributou difícil. 2 vezes, problema seu. Você Sim. não receberá esse valor novamente. E outra coisa, doutor Jorge, que eu acho que é importante falar, e o Mário consegue explicar muito melhor, é a exposição jurídica que vários profissionais da saúde convivem no dia a dia. Por contratos inexistentes, às vezes, de prestação de serviços, contratos de prestação de serviços mal elaborados e coisas do tipo. Então, em todo esse processo que a gente trabalha, essa organização, a gente passa também pela análise, revisão jurídica, elaboração de contratos padrões para garantir ao médico, ao dentista, ao profissional da saúde, que ele tenha a maior segurança jurídica possível Para poder trabalhar. para poder trabalhar, né? Seja na realização de uma cirurgia, qualquer coisa. E aí depois oferecer também o suporte jurídico, caso seja necessário, depois dessa primeira análise jurídica de toda essa questão. Entendi. Agora vamos supor que eu sou um dentista que acabei de sair da faculdade, ganhei de presente um consultório do meu pai, abri meu consultório e vou começar a trabalhar. Meu pai é dono de uma padaria e o meu pai me ensinou que a melhor maneira é receber em dinheiro vivo, em espécie. Então, a partir de hoje, o Dr. Jorge tem um consultório que só recebe em dinheiro. Vocês acham que do ponto de vista de gestão e do ponto de vista contábil e jurídico, é interessante para um cirurgião dentista receber só em dinheiro ou não? Isso pode ser um problema em algum momento do trabalho dele. E aí eu trago isso já no aspecto fiscal e jurídico. Porque ele vai receber em dinheiro, isso não vai ser declarado ao fisco. Ou seja, eu não vou declarar esse faturamento. Chance grande de não declarar, né? A chance de não declarar é gigantesca. Eu não preciso, porque é em dinheiro. Só que o padrão de vida não vai estar condizente com o tamanho e o faturamento da clínica dele. Então, ele está andando de Porsche, de R$1 milhão, mas a clínica dele está faturando R$10 mil por mês. É incoerente isso, e aí é onde a Receita Federal vai acabar te pegando. Lembrando aí daquele grande polêmica do Pix. Lembra da polêmica do Pix? É aí que eu queria chegar. Então, a polêmica do Pix não deixou de existir porque ela já existia. Só não era Pix. Só não era Pix. Então, da mesma forma, eu vou movimentar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ter que passar numa conta corrente em algum momento, vai ter alguma transação em algum momento. Então, essa informação vai para a Receita Federal, que vai perceber, opa, mas a clínica do Dr. Jorge fatura R$10 mil por mês. Como que ele está andando de um carro de R$1.200.000? Fora a questão de segurança pública, né? Se ele tem uma clínica dessa, que todo mundo sabe que ele só recebe em dinheiro, né? Ele expõe a própria clínica a um risco e aos seus próprios pacientes ali também, né? Porque passa a ser um ambiente mais visado se for um ambiente de fácil acesso. Na verdade, eu quis provocar vocês, né? Porque os colegas, quando se formam na área da saúde e começam, eles acham que se eles começam a trabalhar com dinheiro vivo, eles estão isentos do controle do governo. Só que assim, cada vez mais no Brasil, vocês podem dizer melhor que eu, se eu trabalho muito com a área de tecnologia na área da saúde. Se você dá um Google Trends na palavra inteligência artificial, você vai ver que o Distrito Federal é aonde existe a maior atividade no Brasil de gente interessada em entender sobre inteligência artificial. Por que será que o Distrito Federal tem a maior número? Porque é o governo trabalhando para melhorar a obtenção de dados de movimentação financeira, obtenção de informações de como você ganha, de como você gasta. A conclusão disso, que eu quero deixar bem claro para os colegas, não escondam dinheiro, porque em algum momento esse dinheiro vai ter que aparecer. Vai comprar uma casa, para comprar um carro, para investir em melhorias do consultório. Se não aparece o seu dinheiro, você não tem como justificar a entrada desses valores. Sim. E aí é onde começa a aparecer as inconsistências no imposto de renda da pessoa física.
Aí esse médico, esse profissional, esse dentista, ele tá lá com um patrimônio mesmo de quase 3 milhões de reais e a clínica dele faturando 200 mil reais por mês. Acaba sendo incoerente, é onde vai cair na malha fina, com certeza. Então, o Dr. Jorge tem toda a razão. Precisa ser declarado. Precisa ter um cuidado nessa gestão de declaração, porque é a forma onde o leão vai abocanhar a parte do seu dinheiro. A ideia é que o leão seja mais manso quando você cuida. É melhor deixar o leão morder, né? Dar o braço pro leão morder, para ele não vir te atacar e não arrancar sua cabeça. Mas é importante você saber que parte sua você vai dar pro leão morder. Exato. Porque hoje a pessoa dá as duas pernas e podia dar só um dedo. Muito bem colocado. Entendeu? Exatamente. Então esse é o problema. E voltando no que o Dr. Jorge falou, tem uma frase que eu gosto muito, que informação é poder. Sempre. E hoje em dia, informação é poder na negociação, informação é poder em tudo, né? Inclusive na área médica. Quanto mais informação você tem do paciente, mais poder você tem em conseguir atendê-lo direito, dar o melhor tratamento. E hoje a informação está aí para todo mundo, inclusive para o governo. Seja através de rede social, seja através da cruzamento de informação de IR, cruzamento de informações bancárias obrigatórias. Então, Exato. Hoje, achar que você vai conseguir dar um jeitinho de esconder, não tem jeito. O certo é fazer o quê? Análise financeira correta, análise jurídica contábil correta e adotar a melhor abordagem possível para ficar com mais dinheiro possível do seu lado da forma correta. Ou seja, quem vai deixar mais dinheiro na mesa? Sou eu ou sou o governo? E quem tiver mais informação para fazer isso da forma correta vai estar com aquela vantagem naquela negociação, que não deixa de ser. Há uns dias atrás, quer dizer, talvez alguns poucos meses atrás, eu gravei um vídeo aqui falando de como ganhar mais dinheiro na bucomaxilo, na minha sequência de vídeos, que é Os Filhos de Lefort, né? Então, se você está aí, quiser assistir esse vídeo que fala sobre como ganhar mais dinheiro na bucomaxilo, eu coloco lá a teoria dos 3 dinheiros, né? Tem a teoria dos 3 dinheiros que diz exatamente a respeito do dinheiro que você ganha, que você tem que sempre procurar aumentar, o dinheiro que você deixa de gastar, que você tem que sempre procurar diminuir, e o dinheiro que está em cima da mesa. Claramente, eu tenho bem esclarecido na minha cabeça que trabalhar bem com gestão, trabalhar bem com os impostos, trabalhar bem com a área jurídica, é fazer um melhor aproveitamento possível do dinheiro que está em cima da mesa. É o dinheiro que ninguém pega, né? Ninguém acessa esse dinheiro por falta de conhecimento e o governo se especializou rapidamente em pegar esse dinheiro mais rápido que todo mundo, né? É exatamente a visão que eu tenho. E eu uso essa visão, essa analogia, dizendo que o dinheiro está na mesa. Aí a gente tem que decidir se quem vai pegar, se é o governo ou se somos nós. É isso mesmo. Eu prefiro que seja nós que peguemos esse dinheiro. O governo tem bastante. Então, na hora que a gente faz uma boa gestão tributária, uma boa gestão fiscal, uma boa gestão jurídica, organizacional, contratual, a gente traz esse dinheiro que está na mesa para o nosso lado. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Até porque já trago também situações onde muitos médicos, seja eles dentistas, seja eles profissional da área da saúde no geral, perde dinheiro porque não tem, por exemplo, um bom contrato. Fiz o serviço, prestei o serviço, fiz a cirurgia, agora o cara não me pagou, mas eu não tenho um bom contrato para cobrar. O dinheiro ficou na mesa. E aí, nesse caso, não é nem o governo e nem sou eu, é o paciente que está levando esse dinheiro de volta. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Então, e acontece, é muito corriqueiro na área médica esse tipo de problema. Por quê? Por falta de uma gestão de um contrato adequado. Uma ferramenta boa de garantir o recebimento dos serviços prestados. Exato, é dinheiro na mesa que está ficando para o paciente. Não, tem que ficar aqui. Assim, a verdade e eu posso contribuir com esse conhecimento, como as pessoas gostam de dizer, esse é meu lugar de fala, né? Eu não gosto muito desse termo, mas se fala por aí. Nós, profissionais da área da saúde, nós somos treinados
ao longo dos 10 anos da nossa formação, seja medicina, odontologia, especialização, residência, enfim, dá por volta de 10 anos de um ciclo básico de treinamento. Nós somos treinados a olhar para os nossos pacientes, a olhar para a área da saúde como um sacerdócio, como é o paciente acima de tudo. Na visão de vocês, como vocês acham que o programa de formação de um profissional da área da saúde deveria conter? O que falta? Sim, claro, não dá para dar uma faculdade de gestão, direito e contabilidade dentro do curso médico. Não tem como, seria um curso de 20 anos. Mas dentro daqueles 5 temas básicos de finanças, comunicação, tecnologia, gestão, marketing, vendas, o que dá para a gente trazer para dentro da formação do profissional da saúde hoje? Na minha opinião, tá? Eu vou falar alguns e a gente se complementa e Claro, chega num final. Empreendedorismo. Entender que ele, além de um profissional da saúde, ele é um empreendedor. Ele tem que fazer algo, crescer, dar certo de forma sustentável e com crescimento contínuo. Empreendedorismo. Parte básica de economia financeira. Gestão empresarial. E aí entra também a questão jurídica e contábil. Então, para mim, são alguns pilares que são essenciais para profissional de qualquer área, principalmente para profissionais da área de saúde. Complementa, por favor. Até porque eu entendo, doutor, que esses ensinamentos são essenciais para o profissional da saúde, porque eu tenho parte jurídica, eu tenho responsabilização do médico, direito médico, tenho indenizações, danos morais que acontecem aí, acho que nossa audiência já passou por isso em algum momento. Nós temos parte de empreendedorismo, concordo plenamente. Seja um microconsultório, seja eu PJ como microconsultório, eu sou um empreendedor. Eu tenho que ter esse conhecimento mínimo de crescimento de empresa, de gestão financeira e de gestão estratégica, porque senão eu vou ser só um CLT com um contrato bonito trabalhando para um grande hospital, para uma clínica odontológica. Então, a ideia é que traga dentro da faculdade esses conhecimentos, não como um curso de extensão, mas como um conhecimento básico para que ele possa se aprimorar e quando sair da faculdade ter esses conhecimentos pelo menos basilares. Tem muito isso. Isso a gente passa muito na área de gestão. O que eu falo? Gestores, independente da área, eles têm que ter um conhecimento generalista. Então, é muito importante que nós, como gestores, saibamos como as coisas funcionam. Tem que ter uma visão Tem que ter panorâmica. uma visão panorâmica, Exato. geral. Porque eu tenho que saber que, mesmo eu não entendendo do jurídico, o Mário entendendo, eu tenho que entender que, no momento, eu vou precisar chamar o Mário para complementar. O Mário vai ter que entender que, em algum momento, ele vai chamar o Gustavo para tratar da parte de planejamento estratégico e processos. O médico vai entender que, em algum momento, ele vai ter que ter um suporte de um especialista contábil para fazer a classificação Exato. fiscal correta dele. Agora, se ele não sabe que esse problema existe ou possa existir um dia, ele não consegue nem acionar o profissional necessário. Então, isso tem que ser ensinado sim nas formações profissionais para ele saber a hora que ele estiver no mercado assim, preciso chamar esse pessoal. Pelo menos para que ele saiba que existe essa necessidade. E identifique o momento. Qual é o momento certo de chamar esse profissional? Então, o básico. Infelizmente, se você olhar a formação dos profissionais da saúde, ela é paradoxal. Porque, especialmente no Brasil, nós observamos o quê? Nós observamos um número imenso de médicos. Os médicos estão muito mais concentrados na região sudeste, sudeste e sul do Brasil. E praticamente, para não dizer quase 100%, pelo menos 80% desses médicos são o especialista do especialista do especialista. Por que que isso acontece? Porque quanto mais você sobe na especialidade, quanto mais você aumenta o seu conhecimento, maior o valor agregado do seu trabalho. Então, obviamente que em busca de um melhor ganho,
os médicos vão atrás de mais especializações. Subespecializações. Porque isso aumenta o valor agregado pelo seu trabalho. O problema é que quanto mais ele afunila, mais a visão dele converge e mais informações básicas fica para trás. Exato. Que amanhã vai puxar o tapete dele. Exato. Aí vem a minha pergunta para vocês. Aonde tem que ser trabalhado, em que momento da formação do profissional da saúde, nós temos que trabalhar essa visão para ele não convergir demais, nem ser um generalista em excesso, entendeu? Para ele ficar no meio termo, ao mesmo tempo que ele ser um profundo conhecedor de um determinado assunto, ele tenha que voltar e conhecer coisas básicas sobre essas áreas. E eu trago, te respondo dizendo que, na minha concepção, esses conhecimentos sempre tem que vir na educação básica, no primórdio, lá na faculdade. Isso. Lá na sua faculdade, na sua graduação, você tem que ter essa base de empreendedorismo, de educação financeira estratégica, crescimento estratégico. E ali, por mais que você cresça, você se especialize, você tem que ter essa base já formatada. Por quê? Não adianta você só ganhar muito dinheiro. Você tem que saber gerir esse dinheiro que ganhou. Porque senão você ganha de um lado e sai do outro. A ideia é que esse dinheiro, quanto mais você ganha, mais você tenha para si. E não perca, e não deixe na mesa. Minha resposta é bem parecida, mas eu ia responder de forma bem o quanto antes. Quanto antes o profissional tiver essa informação, tiver isso, melhor. Mais tempo para planejar. Mas, e para quê? Menos vícios adquiridos ao longo do tempo. Então, o quanto antes, mas lembrando que a gente vive num mercado e num mundo extremamente dinâmico. Então, é importantíssima a questão da educação continuada ou um suporte de um profissional periodicamente revisando algumas coisas quando há necessidade. Porque quem já foi, né? Exato. Por exemplo, um cara que tem, como eu, que tem 50 anos de idade, quase 30 de profissão, estou no auge da minha carreira e tenho mais de 60 horas de trabalho durante a semana, eu não tenho como voltar para trás e recuperar todo esse conhecimento que ficou. Por favor. Desculpa. Um exemplo que eu ia dar, bem básico, nota fiscal. Imagina um profissional de vários anos atrás formado, que se ele aprendeu isso na faculdade, como emitir uma nota, qual era o bloco de notas, como funcionava, qual via para quem, aprendeu, né? Não é o caso, mas aprendeu. Aí ele começa a trabalhar no dia a dia, coloca a clínica e consegue ensinar a secretária dele ou contratar alguém para fazer aquilo que é importante. Mas aí você passa por uma mudança de cenário, né? Ou seja, informatização. E se ele não tem uma educação continuada, ele não sabe que isso está acontecendo, ele continua fazendo isso de uma forma errada, ou não errada, mas não a mais adequada e mais produtiva possível. Fica para trás. E deixa dinheiro na mesa com isso. Todo conhecimento é ultrapassável, né? Passa um tempo, o conhecimento tem obsolescência, né? Vai ser necessário ser a troca. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, e isso é uma coisa que eu gostaria de também dividir com vocês, a minha família vem de um país, né, que é Israel, que é um país que, apesar de todas as dificuldades, é um país que prospera de uma maneira incrível. Sim. Né? Isso porque os cidadãos daquele país aprenderam que eles não podem depender de nada nem de ninguém para prosperar. O empreendedorismo e o autoempreendedorismo começa em Israel quando todo mundo ainda é criança. Claro que o governo ajuda as pessoas a empreender. O governo estimula o empreendedorismo. Mas parece que, como todos os cidadãos daquele país passam pela experiência das Forças Armadas, né? E as Forças Armadas de Israel, ela funciona que nem uma empresa. Ela seleciona você para a melhor habilidade que você tem.
Então, isso mostra para as pessoas, né? Isso mostra para as pessoas o quanto que seria estratégico para você trabalhar bem naquilo que você sabe fazer direito e aprender a delegar para poder crescer, né? E nunca vai dar então. para crescer sozinho. Isso. Então eu pergunto para você, como que a gente poderia desenvolver aqui no Brasil, num país onde o povo é tão heterogêneo e há pessoas extremamente cultas, inteligentes, estudadas, e há pessoas que estão à beira do analfabetismo, um programa para ensinar as pessoas desse país a desenvolverem esse intraempreendedorismo, né? Como isso pode ser trabalhado no Brasil hoje? A gente mexe um pouco com a área de educação também, né? Então, assim, a gente tem algumas barreiras no Brasil, que são barreiras políticas, no sentido de políticas públicas. Então, assim, é uma coisa que tem que começar na primeira infância. Educação financeira básica, empreendedorismo básico, lá do jardim, crianças de 2, 3, 5 anos começarem a conviverem com conceitos desse mundo, desse cenário. E isso tem que ser colocado no currículo nacional. Deveria estar na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou Curricular Comum, me confundi. Porque se você não tem isso dessa forma, você fica à mercê. E o outro ponto é as famílias, né, terem consciência disso de alguma forma. Então, se não depender da formação que vem do Estado ou das escolas particulares, você começar a colocar isso dentro da sua própria casa, né? Eu acho isso importantíssimo, a base familiar colocando isso. Mas o ideal mesmo seria que a gente tivesse alguma ação governamental incentivando isso da forma que acontece em Israel. E aí eu complemento, doutor, pegando esse gancho do Gustavo, complemento dizendo que começa na nossa casa. Se eu tenho essa visão de que o empreendedorismo é o que muda, eu vou trazer isso para o meu filho. E sem a ilusão de que isso vai acontecer do dia para a noite. Não é, mudou o presidente e vai funcionar. Não, é mudança de geração. Eu tenho que mudar a geração atual, porque o que passou, eu que já sou velho, se eu não aprendi isso, não vou aprender mais, então agora preciso que o meu filho aprenda. Então sim, concordo com o Gustavo, lá na educação básica, trazendo essa noção de empreendedorismo, de não dependência de programas públicos, porque se eu dependo do programa público, hoje que eu sou pequeno, daqui a pouco quando eu crescer eu vou querer um Bolsa Família, eu vou continuar dependendo. Mas se eu aprendo como em Israel se aprende a não depender da estrutura pública, eu vou conseguir andar sozinho, eu vou ganhar meu dinheiro sozinho, eu vou conseguir prosperar sem necessidade. Isso aí você vê o reflexo hoje no país que é próspero, mesmo em meio às dificuldades que a gente vê, continua sendo um país próspero. Muito bem. Fala. Se me permite, eu tenho dois exemplos pequenos dentro de casa, né? Era o que eu ia perguntar. Dá um exemplo da sua casa. Eu tenho 2 exemplos pequenos dentro de casa. Eu sou um empreendedor já faz alguns anos, né? Minha esposa é da área médica também, é uma médica radiologista, ou seja, é uma empreendedora por natureza também. E aí nossos filhos convivem nesse ambiente. Eu tenho a minha filha mais velha, que tem 8 anos, a Helena. E ela já tem 2, 3 anos, ela fala que ela vai ser dona de uma clínica veterinária. Então ela desenha a clínica dela, faz como é que vai ser a recepção, onde vai estar a mesa de cirurgia. E o meu filho mais novo, o Otávio, que tem 5 anos, né? Ele fala que ele vai ser dono de fazenda quando ele crescer, que ele vai ter fazenda. Então você vê que isso... E eles já desenharam a estratégia tributária ou ainda não? Ainda não. Mas a gente vê o quê? Já está lá colocado isso neles, uma tendência muito mais irem para um lado de empreendedorismo do que efetivamente, eu quero arrumar um emprego. Você acha que isso está mudando na cabeça dos jovens ou não? O jovem hoje, ele está mais para o lado do CLT ou mais para o lado do empreendedorismo? No Brasil de 2025. Hoje, eu acho que ele está muito mais para o CLT versus auxílios governamentais, infelizmente. Quer dizer,
Ele está procurando menos dor de cabeça. É isso. O trabalho que ele vai de segunda a sexta, fim do dia, pega o carro e vai para a praia. Exato. E aí a gente percebe isso nas discussões que a gente vê no mundo. Não quero ser polêmico, mas a gente tem discussão de 6x1 ou não. Então, essas discussões mostram que o que a gente quer é trabalhar menos, ganhando o mesmo e buscando mais o governo do nosso lado. O governo mais agindo como mãe do que simplesmente como organização. Pedindo pinico para o governo. É isso. E qual seria o ideal no mundo mais próximo do que a gente considera ideal? Você tentar trabalhar menos ganhando mais, mas através do quê? De tudo isso que a gente está falando. Há um Planejamento, momento, gestão, tudo mais. Há um momento que você precisa planejar e acelerar para você colher lá na frente. Isso. Vai chegar o momento onde você ganha bem e trabalha menos. Mas não dá para começar assim. Não é aos 18 anos. Não é da noite para o dia e não é sem planejamento, não é sem apoio, não é achando que isso vai cair do céu. Agora, eu gostaria que vocês me contassem de um caso que chegou para vocês, que vocês falassem assim, pelo amor de Deus, olha o que esse cara aprontou. E como que vocês resolveram esse problema dele. Um cliente de vocês chegaram lá e falaram, ixi, olha o tamanho da dor de cabeça que a gente pegou e o que nós vamos fazer para desentortar esse cara agora. Vou falar de um, você fala de outro. Resumidamente. Não precisa. Bacana. Cirurgião plástico, faturando uma média de R$800 mil por mês. Por mês? Por mês. Porra. Declarando R$80 mil por mês. Comprando clínicas. Ele comprou uma clínica na 9 de julho, à vista, R$1,5 milhão, com faturamento de R$80 mil por mês. Essa situação que deixou a gente de cabelo em pé e a minha barba branca veio daí. Então, como que nós organizamos isso? Organizamos, não é do dia para a noite também, mas é aumentando planejadamente o faturamento dele até chegar nos 800, mas de uma forma sustentável. Porque se eu aumento do dia para a noite, vai ficar também aquela dúvida de, nossa, alguém faturou tanto do dia para a noite? Mas sem contar o emaranhado de imposto que ele pagaria. Mas crescendo substancialmente, aí levou 18 meses mais ou menos para acontecer. Mas a gente começou a tributar isso e agora, hoje sim, ele tem uma clínica rentável, declaradamente rentável, ele pode comprar o que ele quiser sem ter problema nenhum. Com certeza esse não dá o dedo pro leão morder, né? Vai no mínimo um braço todo, mas pelo menos não perde a cabeça. Mas pelo menos não perdeu a cabeça, exatamente. Eu vou citar duas situações bem rápidas. Uma consultoria que a gente foi fazer há um tempo atrás, era uma empresa, não é do segmento médico, mas apresentava um débito tributário na casa dos 3 milhões, né? E não tinha um conhecimento nenhum que isso é passível de renegociação, que a gente conseguia diminuir isso para praticamente 1/3, além de um parcelamento. E às vezes isso é a diferença na continuidade do negócio ou não, ou até no investimento, né, na venda de parte do negócio para uma pessoa ou não. E outra situação que acontece com frequência, isso foi numa clínica ligada à odontologia, foi uma clínica que nasceu muito pequena, foi crescendo, já tinha 2 ou 3 unidades e estava com faturamento bem razoável. E esse dinheiro simplesmente saía da conta PJ, eles transferiam para as contas pessoas físicas dos sócios sem controle nenhum, ou seja, não era nem via Prolabore, nem via distribuição de lucros. Isso gerou um problema fiscal muito grande para eles, simplesmente porque achava que essas pessoas se misturavam, né? A pessoa jurídica se mistura com a pessoa física, e não se mistura, né? Todo o dinheiro que sai de uma pessoa jurídica e vai para uma pessoa física é um rendimento de alguma forma, é um pagamento. E isso tem que ser feito da forma correta, né? Já começo a ficar preocupado também. E o que acontece muito, doutor, é o médico, é o profissional de saúde que tem um CNPJ desse, mas usa na vida dele o cartão da conta PJ. Eu tenho meu CNPJ, tenho o cartão da PJ e uso para minha vida pessoa física o cartão da PJ. E você tem conta pessoa física? Não tenho, eu só uso da empresa. Tá, mas espera aí, então você está pagando sua conta de luz da sua casa, o pet shop do seu cachorro com o dinheiro da empresa? Então isso traz uma confusão tributária muito grande, passiva até de crime. Existe crime fiscal
quando existe uma confusão patrimonial. Então, essa organização a gente tem que trazer. Volto a dizer, não só dinheiro na mesa. Aí eu começo a falar de crime, Claro. de Receita Federal batendo na sua porta. Então, Porque às vezes enquanto é um valor baixo, né, ainda passa, mas Passava. passava, né? Mas o que a gente imagina é que os profissionais ao longo dos anos vão ter mais faturamento e vão começar a chamar mais a atenção do governo. Daqui a pouco, né? Sem saber, você aí que está assistindo a gente, amanhã você vai descobrir que você é um criminoso e nem sabe que você cometeu um crime fiscal. tomar cuidado que o né? japonês da Federal daqui a pouco bate e a gente não está nem sabendo o motivo. Então, essa organização é necessária, esse cuidado é necessário. Principalmente para quem está da área da saúde, que não tem esse conhecimento, como o doutor falou, isso não vem na faculdade, isso não vem nas especializações, a gente não se preocupa com isso no dia a dia, mas tem que ser uma preocupação que talvez não seja nossa, mas tem que ser um parceiro que faça esse cuidado para a gente. Entendi. Que tipo de informações um profissional da área da saúde precisa garimpar dentro do trabalho diário dele para poder abastecer um prestador de serviço, um consultor como a IF, ou um terceiro que queira ajudá-lo, ou ele mesmo querer tomar conhecimento, tomar pé dessa situação? Que tipo de informação esse cara tem que buscar? Ele tem que primeiro ir junto ao contador dele, né, que a gente pressupõe que ele já tem um contador, pedir todos os demonstrativos existentes. Primeiro passo. A história fiscal. História fiscal, DRE, fluxo de caixa, balanço, caso tenha feito balanço, levantar os contratos que ele tem, os contratos que ele utiliza, levantar informações bancárias, financeiras, no sentido quais bancos, valores investidos, serviços financeiros contratados, empréstimos, maquininha de cartão que ele usa, taxa que ele paga, número de funcionários da clínica, estão registrados desde quando, não estão, parte trabalhista. Então você precisa realmente ter o que a gente chama de as is, né? O como está. A pessoa que vai analisar qualquer situação numa empresa tem que entender a situação atual. Precisa ter uma foto clara de tudo que está acontecendo atualmente, para a partir daí, ou ele, ou alguém, ou em conjunto, tomarem as decisões estratégicas necessárias e de forma priorizadas, né? Porque fiz uma análise, descobri que tem 15, 20 problemas. Eu preciso priorizar isso. Eu não vou resolver tudo de uma vez. Qual oferece maior risco para mim? Qual tem maior possibilidade de acontecer no espaço curto de tempo? Opa, então minha primeira ação vai ser aqui. Aí eu vou deixar para o final da lista aquilo que oferece menor impacto ou com menor probabilidade de acontecer. Então, assim, se o Mário quiser complementar, mas é isso. Preciso entender a situação atual de forma detalhada. Eu vou resumir de forma fácil. Eu preciso saber o quanto o doutor ganha e onde o doutor gasta. Muitos médicos não sabem disso. Não, Muitos mesmo profissionais... falei para vocês. Quanto eu ganho? Então, Sei lá, até hoje não morri de fome. Tô bem. Vai saber, né? Vê que vai sobrando positivo só e vai nessa, né? Vai saber que todo o dinheiro que eu tenho pertence ao governo e eu nem sei, né? Então, o pontapé é sempre quanto ganho, então eu tenho que ter essa noção muito bem desenhada e onde está indo esse dinheiro, onde eu estou gastando esse dinheiro. É só comigo? Não, eu tenho mais 30 funcionários, não, eu tenho mais 2 funcionários. Eu tenho que saber para onde está indo, para saber o quanto de fato pertence ao profissional. Esse é o start. A partir dali a gente consegue fazer o trabalho. Muito bem. Agora, olhando aquela análise SWOT, sobre forças, fraquezas, oportunidades. Quais são as maiores ameaças hoje aos profissionais da área da saúde? Por exemplo, se você tivesse que dizer para um cara assim, falar, ó, cuidado com, e você poderia falar uma coisa para o cara. O que hoje um profissional da saúde tem que tomar mais cuidado de tudo que não seja assistência direta ao paciente? Você só pode dizer uma coisa pro cara. Você trombou o cara num bar e o cara fala assim, ô Gustavo, dá uma ideia aí, o que eu tenho que tomar cuidado? Você cruzou o cara no corredor, você está indo embora, ele pro outro lado, você só tem tempo para falar. Poxa, uma só, sem saber a especialidade dele, nada. Me pegou, hein, doutor Jorge? Me pegou uma só.
Eu já diria, eu vou começar. Vai, começa. Eu pensei uma aqui, mas eu já pensei mais em uns 3, 4. Não, tudo bem, então você fala. Como você ganha dinheiro, doutor? Cuidado com como você ganha dinheiro, doutor. É isso. É isso, porque tem dinheiro que não vale a pena ganhar e tem dinheiro que você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Você está perdendo. Além do que você está pensando que você está ganhando, você está perdendo mais. É isso. E aí, quando você ganha, como esse dinheiro entra? Como que você está emitindo a nota? O recibo, você está mandando esse recibo? Você está emprestando o recibo para o seu colega? Você está colocando o recibo para o seu paciente? Você está emitindo uma nota maior do que o serviço prestado para ele poder restituir melhor lá na operadora? Então, esses cuidados tem que ter. Como você ganha o seu dinheiro? Eu tive a oportunidade, segura aí. Eu tive a oportunidade de ver um colega oftalmologista que ele dizia que faturava mais de 150 mil reais por cirurgia oftalmológica. Uhum. Eu vou te perguntar isso, mas eu quero que você deixe bem claro para a nossa audiência quais são as consequências a longo prazo e a médio prazo de você fazer isso. O que ele fazia? Ele botava um monte de códigos, né? Que ele não de cirurgias, de procedimentos que ele não realizou. Uhum. Ele inventava consultas que efetivamente ele não fez, né? Ele distribuía recibos em familiares e cada procedimento, cada conta vinha 500 mil, 200 mil, 100 mil. E um outro exemplo, eu sei porque eu trabalho em algumas operadoras de saúde, eu sou médico auditor, e isso vem para a gente olhar, né? E lá, por exemplo, apareceu uma clínica que trata crianças autistas e passava, por exemplo, uma mãe com 4 filhos autistas toda semana na clínica. Bom, autismo tem aumentado o número Sim. de casos, mas não é possível que dentro de uma família tenha 4 crianças autistas. Aonde isso vai parar? O que acaba com isso aí, no fim das contas? O que vira isso? Crime. Vira lá na delegacia, isso é estelionato. Estelionato. Isso aí é o crime de estelionato, pode dar prisão de até 8 anos. Prisão mesmo, a gente não tá falando de, mas médico que é rico não vai pra cadeia. Vai sim, vai responder processo crime, vai ter que contratar e gastar muito dinheiro com advogado, porque isso é crime. Então, assim, onde vai acabar isso? Na cadeia. Na melhor das hipóteses, na cadeia. Então, ou então, na melhor das hipóteses, gastando tudo que você ganhou com um excelente advogado. É uma prática que a audiência, se faz, tem que parar imediatamente. Então, quer dizer, esse negócio de, doutor, o senhor pode me dar 2 recibos para consulta? Isso não existe. Não existe. Não pode fazer isso. Não existe. Isso é crime. Vocês estão vendo que Isso a é gente crime. tá Não falando. faça isso. Ou faça se quiser depois nos contratar como advogados para resolver. Mas não faça isso. E, por exemplo, assim, gente que... doutor, o senhor pode dividir a sua consulta é R$1.000, então o senhor me dá um recibo agora de 500, depois no mês que vem eu venho aqui e pego mais uma nota de 500. É lícito isso ou também não é? Não é lícito. Também não é lícito. Novamente, te traz problemas de tributação, te traz problema com a operadora, porque isso é fraude, a operação do convênio médico. E isso pode ser também, aí já um risco um pouco menor, mas pode sim ser configurado como estelionato. Por quê? Porque você está trazendo ou causando prejuízo a alguém por meio de uma fraude, por meio de uma enganação. Quer dizer, fraude com prejuízo a alguém é sinal de estelionato. É isso. Enganou alguém, fraudou alguém para ter benefício próprio em prejuízo de alguma outra pessoa, é estelionato, é crime. Isso aí vai acabar mal. Entendi. Por parte disso, a gente também hoje tem o sistema de saúde caro. Porque você tem muito dinheiro, porque as empresas operadoras, elas acabam perdendo dinheiro com isso. Aproximadamente 47% da sinistralidade nas operadoras de saúde é por fraude. Imagina metade do dinheiro vai para Imagina se os planos de saúde custassem metade do valor. Que é o que seria o legal se as coisas funcionassem da forma ética, correta e
E aí é todo um ciclo, né? A gente reclama do valor alto, mas o valor alto é por causa da sinistralidade, e aí vai... A verdade é que não há santos nesse Nunca, cenário. nunca Ninguém haverá. Mas isso é um problema dessa fraude. E você, Gustavo, o que você diria? Planejamento. Essa E é eu a falei palavra. planejamento por quê? Porque passa por quase tudo isso que a gente falou. Tem algumas áreas médicas hoje que estão sujeitas a perda de mercado pela inteligência artificial, né? Então, algumas áreas. Então, quanto mais especializado ou mais necessário é aquele profissional da saúde, menos chance de alguém ou alguma coisa tomar o lugar dele, né? E por isso que eu sempre falo em planejamento, sempre. Tem muita gente que vive a la Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. E leva mesmo, né? Leva pro buraco. Às vezes dá certo. Às vezes você vê gente que dá certo. Mas não é o comum. Então, planejamento. Entenda quem você é, o que você faz, entenda seu dinheiro. O maior risco hoje pro médico é a falta de planejamento. O brasileiro não é um bom planejador. Não. Né? Não é um bom planejador. O que o senhor quer daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? O que quer, onde quer estar, o que quer estar fazendo, quanto pretende estar ganhando. Então, se a gente não faz essas perguntas, tem algum risco que vai acontecer para a minha profissão daqui a 4, 5 anos? E a hora que eu não pergunto isso e só vou tocando a vida, uma hora a coisa pode não dar certo. Eu brinco muito, né? Brinco, mas é sério. Fazendo certo já tem chance de dar errado. Se fizer errado, então... É muito difícil dar certo. É muito difícil dar certo. Muito bem. Nós estamos chegando próximo do nosso fim, né? Parece que não, mas a gente já conversou quase 1 hora aqui. Eu quero deixar uns minutos para a mensagem final de vocês para 2 tipos de profissional da saúde, para 3 tipos de profissional da saúde. O que está no começo, o que está no meio e o que está no fim da carreira. O que cada um de vocês 2 daria de conselho para esses 3 profissionais? Eu começaria com o profissional que está iniciando, dizendo: este é o momento certo de começar sustentável a sua clínica, começar sustentável a sua carreira, começar sustentável o seu ganho de capital. Começa agora, porque agora você ganha um valor menor, é mais fácil organizar a sua vida patrimonial, porque daqui a pouco, quando você estiver faturando R$1 milhão por mês, se torna mais difícil se você não tem uma base sustentável. Então, para quem começou agora a carreira, eu diria, esse é o melhor momento. Para quem já está no meio da carreira, eu diria, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se organizar. Não perca mais tempo. Comece agora, procure um profissional agora, um contador de qualidade, um advogado de qualidade, um gestor de crescimento estratégico da empresa. Este é o momento. Ainda dá para crescer, o céu é o limite. Então, para quem está no meio da carreira, eu diria que ainda dá tempo. Para quem está no final da carreira, deixe um legado organizado para quem vem atrás. Não adianta você ter uma clínica com um faturamento gigantesco, se isso vai se tornar um problema gigantesco também para os seus familiares, para quem você vai deixar. Aproveitou e agora deixou um bololão fiscal para resolver. Então, deixa um legado organizado. Este é o momento de pensar no legado organizado para quem vem atrás de você. Como dizia o rei Luís XV da França, après moi le déluge, depois de mim o dilúvio. E aí, Gustavo? Para mim, para quem está começando, se organizar desde o início. Ter uma visão clara ou alguém que consiga tirar essa visão clara de você, que faça as perguntas certas nesse início de carreira. Você pretende trabalhar até quantos anos? Você pretende ter uma renda média de quanto daqui a 5, daqui a 10 anos? Quais são os seus objetivos? Porque com base nisso você consegue se planejar e estruturar de uma forma mais adequada para lá no final ter uma chance grande de chegar onde você queria. Então é essa visão, esse planejamento inicial que complementa aí o que o Mário falou, tá? Você precisa disso. Para quem está no meio, é fazer um reajuste, né? Ou seja, onde estou? Estou certo? Não estou? Estou onde eu queria estar? Preciso de quem para me colocar nos trilhos novamente?
e aí fazer aquelas perguntas que deviam ter feito para mim lá no início da minha carreira, né? Eu já não vou conseguir algumas coisas muito provavelmente se eu parar para fazer isso só no meio, né? E já para a pessoa que está no final, a questão de sucessão patrimonial, né? Estou no final, cheguei até aqui. O que eu construí ou o que eu não construí? O que eu tenho de problema que eu possa deixar para trás? O que eu tenho de coisas boas que eu posso deixar para trás? Como é que eu organizo tudo isso? Aí você já envolve bastante essa questão, advogado, sucessão patrimonial, tudo mais. Porque se é final, né? Você já não consegue ficar olhando muito para frente, a não ser com o que você já construiu ali. Então você tem que ver como é que você vai lidar com aquilo dali para frente. Ou você ou os seus sucessores. Ô Gustavo, o que você acha da frase "a gente planeja e Deus dá risada"? Pergunta profunda, né? Eu acredito muito nos planos de Deus. Então, assim, às vezes a gente vai ter alguns percalços no meio do caminho. Mas, com o passar do tempo, a gente acaba enxergando que aquilo aconteceu por um motivo. Seja para pessoas novas entrarem nas nossas vidas, seja para coisas novas acontecerem, né? Mas isso, volto naquela, né? Fazendo certo, tem chance de estar errado. Se eu fizer errado, então o certo é o certo e continua sendo certo, e o errado é errado e continua sendo errado. Então eu procuro sempre fazer o certo da melhor forma possível, esperando o melhor resultado possível. Às vezes não acontece, né? As adversidades vêm, né? Mas quem está planejado está com os pés no chão, não está voando. Maior chance de sofrer menos. Com certeza, também acho. Bom, dada a importância do termo, né? Do tema que é gestão na área da saúde, tudo que envolve a parte jurídica, a parte fiscal, e agora no finzinho nós começamos a falar sobre a inteligência artificial, que é um dos assuntos que mais me interessa, né? Eu seguramente vou convidá-los, vocês aqui, junto com o Felipe e o time do Galileu aqui, para a gente conversar no futuro sobre o uso da inteligência artificial na área da gestão na saúde, né? Eu acho que isso merece um outro podcast para a gente falar só sobre isso. Com certeza. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado que vocês se propuseram a vir, dispensaram o tempo aqui no sábado, né, para poder estar aqui com a gente e contribuir de forma tão interessante com esse tema que é imprescindível, né, para todos os profissionais da área da saúde e tão jogado de escanteio por nós, né? A gente não é formado para dar importância a esses temas e só na hora que vem a bomba na nossa cabeça que, de fato, a gente fala, puxa, se eu não tivesse feito isso. Então, acho que essa conversa, principalmente para você que está aí, os mais novos, né? É muito estratégica no sentido de trazer, olha, esse é o futuro certo para você. Está aqui o caminho para você não ter, pelo menos, não ter problema, né? Então, eu quero agradecer vocês e as considerações finais de vocês, por favor. Eu agradeço o senhor, Dr. Jorge, pela oportunidade da gente falar um pouquinho aqui sobre esse tema tão importante, né? E a minha consideração final para o pessoal da saúde deem atenção à gestão e ao seu planejamento, seja pessoal e profissional. É o que eu tenho para... Muito bom, é isso, já é bastante, né? Faço as palavras do Gustavo as minhas, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Me sinto convidado para outras oportunidades. Muito obrigado. E para nossa audiência é exatamente isso. Se preocupe em planejar bem a sua clínica. Você se cuida tanto do seu conhecimento, do carinho que você tem pelo seu paciente, tem esse mesmo carinho pela sua clínica, pelo seu CNPJ. Com ele você vai conseguir alçar grandes voos. É uma ferramenta, né? Exato. Como qualquer outra. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Foi isso aí. É isso. Obrigado.